Olá, viva! Então, primo, como está? Sim, estou a falar consigo. No fim de contas, somos todos primos, certo? Bem-vindos ao Tajin Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Agora quero que pensem em todas as pessoas que já conheceram na vossa vida. Agora pensem em todas as pessoas no qual já ouviram falar. E agora, por último, pensem em todos os que estão vivos no planeta Terra neste exato momento. Não importa o quão longe algumas dessas pessoas possam parecer estar, no tempo ou no espaço, incluindo eu aqui a falar convosco neste podcast, a verdade é que estamos todos relacionados, e eu convosco e vocês comigo. E vocês já vão ver que isto é um exercício matemático muito simples de desenvolver. Ora, obviamente que vocês já têm ou já tiveram 2 pais, não é? O que significa, por sua vez, tiveram 4 avós e 8 bisavós. Este número duplica a cada geração, e se nós andarmos para trás mais ou menos 5 gerações, ou aproximadamente 125 anos, teremos 32 antecedentes vivos naquela época. Contudo, se andarmos para trás 1000 anos antes do nosso nascimento, ou mais ou menos 40 gerações, vamos descobrir que, com este cálculo, que teríamos vivos nessa altura cerca de 1 trilhão de antecedentes a viver na Idade Média. O problema com este cálculo é que este número é vastamente superior ao número de pessoas que já existiram desde que pessoas existem. O que significa que há aqui uma variável que não foi contabilizada nos nossos cálculos, e essa variável é o incesto. Muito incesto. Para a maior parte da história da humanidade, as únicas pessoas que uma pessoa iria conhecer durante o seu tempo de vida eram as pessoas que viviam na sua pequena vila, ou lugarejo, ou até mesmo tribo. O que acabava por limitar as opções de escolha, e depois davam-se todos para aí a babar, como o Graciano, que os pais eram primos. Ou seja, nem todos os meus antecedentes são exclusivos apenas para mim ou para a minha família. Se vocês compararem a vossa árvore genealógica com a de um amigo vosso e andarem para trás o suficiente, verão que a forma da árvore irá lentamente desaparecendo, e verão aparecer algo que se assemelha mais a uma teia. À medida que desenham as duas teias, eventualmente encontrarão um ancestral comum entre vós, o que os tornará parentes distantes. Quanto mais andarmos para trás, mais antecedentes em comum acabaremos por ter. Cerca de 0,5% da população humana moderna pode reivindicar parentesco ao Genghis Khan, mais proeminente na região da Ásia entre a China e o Uzbequistão. Se formos ainda mais longe, quase qualquer pessoa com ascendência europeia pode traçar as suas origens no mesmo grupo de antecedentes até cerca de 1000 anos antes, o que significa que, estatisticamente, se vocês têm ascendência europeia, qualquer pessoa que tenha vivido na Europa por volta do século IX e teve filhos e netos, é um dos vossos antecedentes diretos. O que, por sua vez, significa também que, uma vez que Carlos Magno teve 18 filhos, ele é certamente o meu e o vosso avôzinho afastado. Mas há muito mais factos interessantes para serem explorados aqui neste episódio, e se não os querem perder, fiquem por aí. Voltamos a seguir num curto intervalo.
Olá a todos, eu sou o Sérgio e é com agrado que anuncio que decidimos lançar a nossa página de Patreon para o Tá Giro Podcast. O Patreon, para quem não sabe, é uma ótima maneira para podcasts ou mesmo artistas em geral de fazerem crescer o seu espólio. E nós queremos muito usar esta plataforma como forma de agradecimento a todos os nossos ouvintes. Era excelente se pudéssemos contar com o vosso apoio e como forma de apreciação criámos algumas recompensas, se quiserem, tais como menção do vosso suporte no início de cada episódio, ou mesmo a possibilidade de ler as vossas mensagens antes do final de cada episódio. Por isso, se quiserem, é só irem a patreon.com/tagirpodcast. Também podem encontrar o link na info de cada episódio. Então vá, bem-aja! Ora, questão: quem é que é a pessoa mais recente que, de todos nós, todos os 7,5 bilhões de seres humanos vivos neste exato momento, poderíamos classificar como parente mútuo? Essa pessoa é conhecida como Ancestral Comum Mais Recente, ou ACMR, e ele ou ela acredita-se que tenha existido não há muito tempo. Pode ter existido tão recentemente quanto 300 anos antes de Cristo, assim é que é, logo após as conquistas de Alexandre o Grande. E os registros apontam a que seja proveniente do oeste asiático, mais propriamente Taiwan ou Indonésia. Era uma pessoa que certamente tinha uma incrível taxa de reprodução e que não era assinante da Netflix. Acredita-se que fosse comerciante, que viajou extensivamente e que deixou sementes aqui e ali, um bocado pelo mundo inteiro. Ou seja, este é o humano que é o antecedente direto de todas as pessoas vivas hoje, que une todos nós a uma gigantesca rede familiar que chamamos de humanidade. Mas isto não significa que o nosso avôzinho de nome ancestral comum e de apelido mais recente tenha sido a primeira pessoa a ter filhos. Nem significa que nenhuma outra pessoa nessa altura tenha descendentes diretos hoje. Existem muitos, aliás. Acontece que o ACMR é simplesmente a pessoa mais recente da história do mundo que pode contar descendentes universais hoje em dia. Mas muitos dos nossos antecedentes viveram muito mais para além do que o ACMR. Em 1903 foi encontrado um esqueleto de 9.000 anos numa caverna na região de Cheddar, no Reino Unido, e chamaram-lhe o Homem de Cheddar, original, não é? Ora, numa análise recente do DNA dos ossos revelou algo surpreendente. 9.000 anos e 300 gerações depois, o Sr. Cheddar tem um descendente direto que ainda vive hoje ali perto da caverna, apenas a 800 metros. Se andarmos com o relógio para trás cerca de 70 mil anos, veremos que a população, na altura, não era mais do que 10 mil gatos pingados espalhados maioritariamente pelas regiões da Euroásia e África. E se nos lembrarmos daquilo que eu disse na primeira parte, em que as pessoas tendencialmente namoram pessoas que vivem nas proximidades, agora imaginem estes miseráveis. É uma sorte que não tínhamos saído todos como o Graciano. Mas falando de coisas mais sérias ainda, podemos andar mais ainda para trás e falar de um outro ancestral comum. O último ancestral comum, ou UAC. Bonito nome. De todos os seres vivos hoje em dia, este organismo é conhecido como a origem desta bandalheira toda. Acredita-se que o UAC tenha existido há 3,8 bilhões de anos e tudo o que está vivo na Terra agora, neste exato momento, eu, vocês, bananas, mosquitos e até bactérias, somos todos descendentes diretos dele. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi bastante interessante fazer esta pesquisa. Obviamente que há uma imensidão de vídeos online sobre o assunto que foram, sem dúvida, uma grande ajuda. Agora, se não se importam, tenho que ir a lidar com um pano molhado num primo meu que acabou de entrar pela janela e que anda aqui a zumbir por cima da cabeça. Vá, bem-aja.
Tagir Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Ouça o Tagir Podcast na Apple Podcast, Spotify ou onde quer que ouça os seus podcasts.